Está aqui em Mateus, do capítulo 23, preste atenção, o texto é longo, mas eu serei breve. Diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e disse: na cadeira de Moisés, na cátedra de Moisés, eles se assentam. Assentaram-se os escribas, os mestres, os acadêmicos da religião, das letras, os construtores de escrituras sagradas, e os fariseus, os puritanos radicais. E daí, dessa cátedra, eles emitem as suas ordens de governança destrutiva para todo o povo. Fazei tudo quanto eles vos disserem, do ponto de vista de orientação moral, ou em alguns aspectos éticos, mas não os imitem. As obras deles, as práticas deles, os frutos deles, os resultados deles, porque eles dizem e não fazem. E aí Jesus diz por que eles estão carregando esse ai. É uma fala de Jesus cheia de ais, ais, ais. Por que tantos ais para os religiosos? Jesus não disse nenhum ai para publicanos, pecadores, meretrizes, marginais, irreligiosos, gente alienada culturalmente, analfabetos. Ele não disse nunca ai de vós. Mas para esse pessoal aqui que diz que sabe de Deus, que conhece Deus, que é capaz de matar por Deus ou de morrer por Deus para serem mártires de Deus e que são perseguidores do próximo e que acham que a salvação tem a ver com a obediência à catequese deles, Jesus disse que esses são os maiores malditos do mundo. E ele diz, por que eles são tão dignos de ais, ais e ais? Primeiro, porque eles dizem e não fazem. É a hipocrisia que está na base de tudo. Segundo, porque eles são totalmente desumanos. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Você sabe disso como é na sua igreja? O peso se põe de tudo, de dinheiro, de comportamento, de roupa, de caras e bocas, de costumes e de hábitos. Estão em posições as mais variadas agora, dentro da casa deles, para a mulher, para os filhos, no passeio de férias, em tudo que eles vivem, você não fica nem sabendo, nem com o dedinho eles querem tocar nisso. Praticam as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. É outra coisa que Jesus abomina, é essa espiritualidade performática, de maquiagem de piedade, de expressão de terem sido totalmente preparados para apresentarem uma cara de humildade, que se coaduna com o espírito cultural da mentira hipócrita daquela religiosidade específica. E eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos. Eles amam os primeiros lugares. Eles querem aparecer. Eles querem visibilidade, eles querem fama, eles querem reconhecimento. Eles querem ser enxergados onde quer que eles cheguem, e Jesus abomina isso. Eles chegam nos lugares públicos e procuram as posições de maior visibilização, e Jesus diz: não façam isto. E, além de tudo, eles querem ser chamados, titulados de mestres pelos homens. Eles querem ser vistos como superiores em saber, em conhecimento, em divindade. Eles são os doutores em Deus, o que Jesus abomina. E diz mais ainda: entre vós não é assim. E diz em 3 versículos por que não é assim, mas eu não tenho tempo para viajar por dentro disso. Mas na minha exposição de Mateus, no capítulo 23, aqui no YouTube, se você escrever na lupinha, Mateus 23, você vai achar tudo isso. E aí, no verso 3, ele diz: ai de vós, doutores da lei, fariseus puritanos, hipócritas, mascarados, porque fechais o reino de Deus diante dos homens. Como é que eles fecham o reino de Deus diante dos homens? Já começou com a hipocrisia, eles dizem, mas não fazem.
Eles atam fardos pesados que eles não querem nem com o dedinho mexer. Eles querem aparecer. Isso vai bloqueando o coração de qualquer um, até o mais estúpido, o mais sem neurônios, o mais emburrecido, depois de um tempo começa a sentir que aquilo tudo é farsa, que aquelas saudações acontecem só em público, porque no particular eles nem te atendem. Acham que você é uma perda de tempo. Por isso Jesus diz: ai de vós, porque vivendo como vocês vivem, vocês fecham o reino de Deus aos seres humanos. E nem vocês entram e nem deixam outros entrarem. Vocês criam um escândalo com a hipocrisia de vocês, que fazem todo mundo se tornar ateu com direito de ser. Já que vocês se dizem a representação de Deus na Terra, se Deus parece com vocês, eu sou ateu do Deus que parece com vocês. Sou mais ateu do que todo mundo, do Deus que você diz que representa. Não quero nada com teu Deus, você está me entendendo? E Jesus prossegue dizendo: ai de vós, porque devorais as casas das viúvas. É dízimo, é oferta. Ixi. A pessoa não tem nada, está passando fome, ele arranca tudo. Você vai receber 100 vezes mais. Pode dar o dinheiro que você trouxe, porque vai aparecer no seu banco uma oferta que você não estava esperando e que nunca chega. Mas as pessoas acham que foi falta de fé delas. Ai de vós, porque rodeais o mar para fazer alguém ficar parecido com vocês, com a doutrina de vocês, com o ensino de vocês, com a hipocrisia de vocês. Ensinam a anti-espiritualidade da hipocrisia de vocês, que cultua a persona e não tem nada a ver com a pessoa real que vocês são e que não querem entregar para ser transformada. Vocês criam, portanto, só prosélitos, só gente que desempenha papéis semelhantes a vocês e fazem com que esses que vocês abordem acabem ficando piores do que vocês. Porque eles aprenderam mentiras ditas com tanta peremptoriedade por vocês, que na ignorância deles eles creem e não tem nem o senso crítico que vocês têm para vocês próprios. Então vocês vão piorando o mundo de geração em geração. Ai de vós, produtores de seres androides, de observâncias mentirosas da religião. Ai de vós, guias cegos, que não se enxergais, e vos ofereceis para guiarem outros, e vão levando eles para buracos e despenhadeiros e abismos cada vez mais profundos. Ai de vós, que cultuais o santuário, o altar, o dinheiro no altar, que está acima de tudo. Vocês vejam como aquilo que é feito hoje aqui entre nós era a mesma coisa que Jesus via acontecendo nos dias dele, e ele diz: ai de vós que fazeis isso, que dais esse lugar de proeminência ao dinheiro em relação ao culto a Deus. Ai de vós que cultuais o sagrado, o altar, o santuário, o dia santo, a hora do culto. Vocês que acham que podem dicotomizar a vida e que, se prestarem um culto com o dinheiro certo, com as oferendas certas, com os ritos certos, no dia certo e com as frequências certas, isso dá carta de alforria para vocês se tornarem os piores seres humanos do planeta. Ai de vós, cegos, e que praticais essa inversão de significado e de valores, que dão muito mais valor ao dinheiro do que aquilo que está acima disso tudo, que é o significado da sinceridade e da adoração a Deus em espírito e em verdade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo de tudo, e pedis o dízimo de tudo, e cobrais o dízimo de tudo, mas não obedeceis os principais mandamentos, que são justiça, misericórdia e fé. Podia Justiça, repetir? misericórdia e fé vocês não têm. Podia repetir esse versículo? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, que nos dias de Jesus o dízimo não era dado tanto com dinheiro quanto com produtos da terra, para que os sacerdotes comessem. Tendes negligenciado, todavia, os preceitos mais importantes da lei e dão importância a esse dízimo. Agora, o que é importante, vocês não ensinam, não praticam e não estão nem aí. Porque vocês não consideram que para Deus o que tem significado é justiça,
misericórdia e fé. Devias fazer estas coisas, sem parar de colocar a comida lá para o sacerdote comer, e sem deixarem de socorrer, antes de tudo, o pai, a mãe, os pobres e os necessitados. Ai de vós, vocês que fecham a porta do reino de Deus, para que o mundo fique pensando que Deus é a cara de vocês e não queira nada a ver com Deus por causa de vocês. Ai de vós, porque vocês são tão nojentamente hipócritas, que vocês limpam o exterior do copo, mas deixam o interior sujo. Vocês tomam banho, vocês se batizam, vocês se vestem, vocês aprendem um sorriso mascarado. Vocês dizem a paz do Senhor, mas o coração está todo cheio de ódio, de podridão e de maldade. Ai de vós, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, pintados com cal branco, do lado de fora e dentro está tudo podre. Não dá para entrar, porque a putridão exala de lá insuportavelmente. Ai de vós, também, que exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de mentira, hipocrisia, maldade e iniquidade. Ai de vós, mestres da lei, puritanos, hipócritas, porque vocês edificam memoriais para a gente que os pais de vocês destruíram. E vocês dizem, se a gente estivesse vivo nos dias dos nossos pais, nós não teríamos deixado isso acontecer. Mas hoje, entre vocês, seus hipócritas, está cheio de gente profetizando a verdade de Deus. E vocês perseguem igualmente como o pai de vocês, a mãe de vocês, e a geração deles perseguiu. Ai de vós, tudo mentira. Sim, porque vocês enchem a medida dos pais de vocês. Eles foram horríveis e vocês são horrorosos. E vocês continuam completando no inconsciente coletivo o juízo, que vai cair abundantemente sobre vocês. É uma questão de tempo. O que aconteceu com o pai de vocês vai acontecer com vocês também. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram todos os profetas. Assim vós encheis a medida da iniquidade dos vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? É interessante, é o único grupo para o qual Jesus fala de inferno, é esse aqui. Pode procurar em Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar. Você só vê Jesus falando de inferno e de diabo para religioso. Em Mateus 8 ele diz, vocês são filhos do diabo, não de Abraão. E aqui ele diz para os líderes religiosos, vocês são filhos do inferno. Como é que vocês acham que vão escapar do inferno? Fazendo esse mal todo à alma humana. Em verdade, eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração e sobre todas as gerações que repetirem isso que Jesus diz que eles estão praticando aqui. Esses são aqueles que nem entram no reino e nem deixam entrar. E é acerca desses que Paulo fala, citando o Velho Testamento, em Romanos, no capítulo 1 e no capítulo 2, dizendo, pois o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É isso. São os crentes que mais provocam ateísmo, blasfêmia, raiva, desilusão. Você nunca ouviu dizer, eu perdi a fé em Deus porque eu vi uma puta gostosa que estava dando com prazer. Eu nunca encontrei, olha que eu estou velho, hein? E rodado, mas eu nunca encontrei ninguém. Eu perdi a minha fé. Mas eu ouço toda hora alguém dizendo que perdeu a fé porque não aguenta mais. Os Malafaias, os Macedos, os R.R. Soares botando 4 filhos, cada um num partido para querer criar a bancada R.R. Soares no Congresso. Eu vejo toda hora a gente perdendo a fé, dizendo que eu não aguento mais, é muita mentira, reverendo, é muita hipocrisia. É muita falta de vergonha na cara, eu não aguento mais. Se Deus tem alguma coisa a ver com isso, eles dizem que Deus os está abençoando porque eles estão crescendo, então desse Deus eu não quero saber. Eu dou razão total a Nietzsche, quando diz que Deus está morto, porque esse Deus aí só está vivo para gente doida, como eventualmente você ainda seja, ou você um dia já foi, e eu espero em nome de Jesus que se ainda é, deixe de ser. Amém. Porque só para você que esse Deus vive, e não vive porque age.
Vive só porque você o mantém vivo, como uma espécie de Alcide morto num cavalo branco, com uma cruz no peito. Está mortinho. É só um defunto, teu Deus. Aí um cara que não tem medo da verdade olha e diz: teu Deus está morto. Foi o que o Nietzsche fez. E aquele Deus que o Nietzsche disse que estava morto, está 1000 vezes morto. E eu ajudei a sepultar e sepulto mais todo dia, porque o meu Pai está nos céus. É com ele que eu tenho relação. E ele não tem nada a ver com o cristianismo, nem com nada do que nos cerca. Ele tem a ver, sim, com essas plantas, com esses pássaros, com os seres humanos de boa vontade e de amor, tem a ver com o universo, com a criação, tem a ver com toda pessoa humana que é capaz de promover o bem sem nenhuma expectativa de retorno pessoal. Com esses ele habita, com os pobres, com as crianças, os pequeninos, com os simples de coração, como Jesus disse em Lucas 10, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios, entendidos, escribas, filósofos, pensadores, jactantes e arrogantes em si mesmos, e as revelaste, tu mesmo revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E continua a ser assim, e continuará a ser assim. E não brinque com isto, porque toda a sua hipocrisia religiosa já recebeu o vaticínio de Jesus com essa pergunta: como vocês acham que vivendo desse jeito, praticando o que você pratica, vocês vão escapar do inferno? É a pergunta que eu deixo com você. Como você acha que praticando a exterioridade performática e hipócrita que a religião ensinou a você, e sendo esse ente representante de um Deus diabólico na Terra, como você acha que vai escapar da condenação do inferno? É Jesus que pergunta. Eu repito a pergunta e deixo com você o pensamento. Senhor Jesus, por favor, ilumina o nosso entendimento. Permite que quem nunca entendeu, entenda. Quem disse que jamais entenderia, compreenda. E que aquele que chegou dizendo: eu estou indo aí só para ter o que falar mal, fique profundamente constrangido pelo Espírito de Cristo Jesus, o Senhor. É o Amém. que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém Amém. e amém.